vai, vamos tentar. Tentar não, vamos conseguir. Assim como os nossos pensamentos, as nossas palavras também carregam uma energia. Às vezes a gente não se conscientiza do poder que as palavras têm na nossa comunicação, tanto com os outros quanto a interna. Exatamente. E hoje a gente vai trazer algumas dessas expressões, palavras, que a gente normalmente usa no nosso dia a dia, mas que a gente não toma consciência do poder que elas estão tendo no nosso inconsciente ou até nos resultados que a gente está tendo no dia a dia. Por exemplo, se eu te falar agora, não pense numa casa, você provavelmente pensou numa casa. O não, ele não é interpretado pelo nosso inconsciente da mesma forma que a gente acredita que ele está sendo ali no nosso racional. Ele vai trazer um foco exatamente para aquilo que a gente está falando para não pensar, para não fazer, porque a gente está colocando foco na ação. Por exemplo, quando a gente fala para uma criança, não põe a mão no cachorro. A primeira coisa que ela vai fazer é colocar a mão no cachorro. Justamente pelo que a Erika falou, porque a gente está dando foco e ênfase naquilo que a gente não quer que seja feito. Então, no nosso dia a dia, é legal a gente começar a focar no que a gente verdadeiramente quer e não no que a gente não quer. Se a gente vai dar, por exemplo, uma instrução para alguém, seja no seu trabalho, por exemplo, se o seu colega está falando alto demais e está te atrapalhando a concentração, você pode falar para ele fazer um pouco mais de silêncio ou falar um pouco mais baixo, ao invés de falar não fale tão alto. Não faço barulho, porque aí a gente vai sempre focar naquilo que a gente não quer. Então, essa é a nossa primeira dica. Se atente nos comandos que você está dando para você e também para os outros. Uma outra palavra que a gente usa muito no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente nem repara também nos efeitos que ela tem é o mas. O mas ou o porém, o entretanto, no entanto, enfim, essas palavras adversativas. Elas funcionam como uma introdução para o que vai ser dito depois. Então, quando a gente coloca um mas numa frase, ela dá muita força para aquilo que está depois. Por exemplo, vê se você consegue ver a diferença entre essas duas frases. A primeira, você está indo muito bem no trabalho, mas precisa trabalhar sua comunicação. E a segunda, você precisa trabalhar sua comunicação, mas você está mandando muito bem no trabalho. Você consegue sentir a diferença? Que a ênfase vai sempre para depois do mas. E sempre ficar atento a qual tipo de frase a gente quer dar mais ênfase. Exatamente. Qual é o ponto na sua frase que é mais importante para você falar para outra pessoa ou para si mesmo até? Ou às vezes até evitar a palavra mas. Se você quer dar um feedback para alguém, por exemplo, você pode colocar o e ao invés do mas. Porque aí você não dá tanta ênfase e você está colocando o peso naquilo que você realmente quer dizer. Uma terceira palavra que a gente tem que tomar um cuidado e que pode ser um pouco traiçoeira é o tentar. Porque quando a gente está falando de tentar, de certa forma a gente está falando para o nosso inconsciente que a gente está tirando o peso de fracassar. De que se a gente fizer aquilo e não conseguir, tá tudo bem. Então, no seu dia a dia, procure trocar a palavra tentar por eu quero ou eu vou fazer. Isso com certeza vai dar muito mais ênfase e força para você conseguir o que você realmente quer. Uma outra expressão que a gente usa muito no nosso dia a dia e que tira o nosso controle, que tira o nosso poder diante das situações, é a expressão eu preciso fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Quando a gente usa essas expressões, a gente está dando realmente poder para algo externo e tira o nosso controle dessas situações. Então, nesses casos, você pode usar também o eu quero e eu vou, que com certeza vai te trazer um empoderamento para realizar aquela ação que você realmente quer. Outra palavra que precisamos ficar atentos no nosso dia a dia é o se, porque ele também indica uma condição. Você já reparou que numa frase, quando a gente utiliza o se, ele sempre está mostrando uma condição? Então, se eu ganhar dinheiro, eu vou viajar. E nesses casos aí você pode usar o quando ao invés do se. Porque o quando ele está dizendo que você vai conseguir algum dia aquilo, independente das situações e das circunstâncias. E por último, precisamos tomar cuidado com a autocrítica. Então, frases como eu sou burro, ou eu sou feio, eu não consigo fazer isso, elas podem minar o nosso poder pessoal. E muita gente faz isso. Acho que todo mundo tem um momento de autocrítica ali no nosso dia a dia. E o que você pode fazer para minimizar um pouco esse efeito
é ou colocar essa frase no passado, então, por exemplo, eu não conseguia fazer isso, eu tô começando, e aí trazer para o futuro, né? Eu tô começando a aprender a fazer tal coisa. Ou simplesmente uma tática que você pode usar é usar o cancela. Então, se você falou alguma coisa que te agride, né, moralmente, ou só pela palavra mesmo, que seja pesado pra você, você manda um cancela e já substitui por alguma coisa mais positiva. Aí vai de uma atenção de você estar ali atento ao que você tá falando no seu dia a dia. Bom, essas são algumas palavras que a gente trouxe aqui para vocês, mas ainda existem várias outras. Mas é legal vocês sempre trazerem para o consciente e prestar atenção na comunicação de vocês, tanto com os outros e quanto a interna. É, exatamente, porque isso melhora tanto o nosso relacionamento com a gente mesmo, com o nosso amor próprio, quanto com as pessoas que estão ao nosso redor.